Pronto, já entrei aqui. Só entrou, peraí. Deixa eu só o meu aqui. Oh, que luta. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Gustavo, Deus abençoe. Entramos novamente para uma live com o pastor Carlos Cardoso. Deus Tá bom, abençoe. pastor. Eu mandei convite aí, reverendo. Vamos ver aqui, cadê o Carlos Cardoso? Peraí que eu vou mandar de novo. Peraí. Tá. Éder Severus, Fábio Luiz, Lucas Trovão, Mandei agora. Glória a Deus. Carlos Cardoso. Olha aí. Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. É muita bênção. É bênção demais. Ataca de todo lado, Instagram, aí, tudo. Espera aí, reverendo. Glória a Deus. Está dando uma interferência. Meus irmãos, nós estamos ao vivo aqui no YouTube, no Instagram do reverendo Napoleão Falcão. Uma alegria, uma honra para nós estarmos aqui nessa live, que eu creio que vai ser de muita edificação para o corpo de Cristo. E seremos tremendamente abençoados nessa noite, para a glória de Deus. Mas, Senhor reverendo, que honra. Pai do Senhor, pastor Carlos Cardoso Falcão. Que alegria nós estarmos outra vez, né, fazendo uma live para promover a edificação espiritual das pessoas, dos irmãos, e a glorificação do nome de Cristo. O senhor chegou recente de Equador, Quito. Eu estava em Guayaquil, que é a maior cidade. E foi uma bênção de Deus. Ele salvou muitas almas em Guayaquil. E foi um trabalho magnífico. Foi bênção demais. Bênção, mas bênção mesmo. O maior propósito é alma, né, reverendo? Não, o maior propósito do nosso ministério é consolidar a salvação das vidas, né? Porque diante da Bíblia, uma alma vale mais do que o mundo todo perdido, e a alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. O valor é incomensurável que Deus dá a uma pessoa, né? Então, parabéns, pastor Carlos, pelo esforço que o senhor tem feito em prol das almas. É em cima de caminhão, é em cima de carroça, é em cima de bicicleta, é de pé, é pelo caminho, é pelo mundo afora, falando do amor de Deus. Deus lhe conserve e lhe guarde deste vírus maligno, chamado de coronavírus, que você continua sendo imunizados por Deus deste mal, para alcançar o maior número de almas possíveis para o Senhor Jesus. O senhor sabe que, pelo diagnóstico, eu não peguei, né? Até o exato momento. E nós estivemos aí nos 27 estados do Brasil e não chegamos aí nem perto dessa ainda. E eu creio que é a oração dos santos, né? Tem muita gente orando por nós, não é porque somos bons, é porque a misericórdia de Deus tem nos guardado, tem nos livrado e tem feito com que
o nome dele seja glorificado, né? Acho que o maior propósito é o reino de Deus, e o reino de Deus está sendo glorificado através da obra. O pessoal está reclamando de eco. O senhor está com o som do computador e do Instagram? Eu eliminei o som do meu computador e estou só com o som do Instagram. Então eu vou tirar o som do computador, né? Vamos ver. Não. É? Abaixa o volume, que vai captar a voz do mesmo jeito. Glória a Deus. Melhorou, gente? Está melhorando, o pessoal está dizendo aqui. Ó. Graças a Deus. E aí eu vou ficar com o som aqui do Instagram, se ouve, o pessoal nos ouve. Reverendo, Sim. Vamos fazer uma oração para começar. Amém. Para falar de Jesus. E vamos crer que almas serão salvas nessa noite. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui o meu áudio. Glória a Deus. Vai melhorar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, por esse momento. Que a tua palavra, Senhor, venha alcançar vidas. E que o teu nome e o teu reino venha a ser glorificado através dessa live. Em nome de Jesus, Senhor, que corações sejam alcançados e despertados nessa última hora para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Reverendo, Sim. vamos falar um pouco do Apocalipse. O senhor sabe que nós estamos aí num bombardeio de escolas de interpretação do Apocalipse. Mas é um bombardeio mesmo, né? E a gente está vendo que muita gente boa, pentecostal, está abrindo mão do arrebatamento secreto e caminhando para o tribulacionista. E a gente vê que é um distanciamento. Eu costumo dizer que quem não acredita no arrebatamento é porque está esfriando espiritualmente. Então eu queria ver com o Senhor para falar um pouco dessas escolas de interpretação para nós e por que o Senhor acredita no arrebatamento secreto. Enquanto isso, eu vou melhorando meu áudio. Bom, meus irmãos, segundo esta colocação sábia do pastor Carlos a respeito dessas 3 escolas que nós temos, né? Os pré, os midos e os pós-tribulacionistas. E nós não somos detentores, donos da verdade, a verdade pertence a Deus, mas nós temos uma escola, tanto eu como o pastor Carlos. E Paulo, ele tem uma categoria gramatical de ensinar isso, dizendo assim: a forma de doutrina que vós fostes inteirados. Então, eu tenho o meu parâmetro doutrinário, que é igual ao parâmetro do pastor Carlos. Somos pré-tribulacionistas, somos dispensacionalistas clássicos, né? Contextualizado com a palavra do que tange respeito à doutrinação nessa área de escatologia, e acreditamos piamente neste arrebatamento secreto, indivisível, real, pleno, absoluto, que dar-se-á, obviamente, com o toque da trombeta. Não confundir a trombeta de Apocalipse 11, 15 com a trombeta de 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Essa trombeta de Apocalipse 11, 15, que os reformados pós-tribulacionistas, eles enfatizam que esta é a trombeta do arrebatamento. Mas a trombeta de Apocalipse 11, 15 é a trombeta que elucida
a festa das bodas do Cordeiro da igreja. Essa sétima trombeta agora está fazendo uma elucidação total da entrada triunfante da igreja do Senhor das bodas do Cordeiro para voltar em glória para a batalha do Armagedon. Então nós cremos que Jesus virá uma vez só. Agora, em fases distintas. Né? Em fases distintas. É só você fazer a nomeação das duas fases. Na primeira fase, ele virá para a igreja. E na segunda fase, com a igreja. Então é diferente. Na primeira é para a igreja. Na segunda é com a igreja. Essa para é o rápido, secreto. Essa com é a sua vinda em glória para vencer a batalha de Armagedon, porque tem uma batalha antes do Armagedon, que é Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39. Essa batalha de Gog e Magog, ela se dará nas montanhas de Jerusalém. E essa batalha, quem vai vencer ela é o próprio Deus. Não é Cristo, não é, é o Deus mesmo, Deus Jeová, enviando saraivas de pedras de 1 talento. E fazendo com que os exércitos lutem um contra o outro, eles mesmos se matam. E haverá 7 anos para guardar as armas de guerra e purificação da terra, e 7 meses para sepultar cadáver. A grande batalha, essa batalha de Gog e Magog, que virá com os exércitos do norte. Gog é um príncipe, chamado de Rosh, que é o cabeça, é um chefe de Meseque e de Tubal. São cidades com outros nomes, agora da Rússia. A Rússia, na língua sumeriana, quer dizer terra das trevas. Então, a panela a ferver que Jeremias viu é da banda do norte. Então, agora, Sedã e Dedã e os moradores de Tarsis são aquelas nações que fizeram aliança abraâmica. São amigos de Israel. É eles que vão dizer para Gog: o que é que vocês vieram fazer aqui? Saquear a cidade sem muro? Tomar os despojos, que são as riquezas do Mamor, que equivale hoje a 65 trilhões de dólares? O Mamor hoje abastece toda a indústria farmacêutica do mundo. É incalculável sua riqueza. Segundo estudiosos, as riquezas do Mar Morto daria para comprar 5 países da Europa de porteira fechada. Tanta é a riqueza. Então eles virão para tomar despojo. São as riquezas. E esta batalha de Gog e Magog é vencida pelo próprio Deus, nas montanhas. Enquanto a batalha do Armagedon não tem o pai, tem o filho. Ele virá em glória com a igreja para socorrer os judeus e ser glorificado na batalha do Armagedon. Então, esse arrebatamento secreto é o rapto da igreja, que dar-se-á num abrir e piscar de olhos, e depois a sua vida em glória com a igreja, após o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Porque o encontro da igreja dar-se-á nos ares. Eu creio que uma nuvem vai ocultar a igreja da terra, que os pecadores não verão a igreja nos ares. E ali será estabelecido o grande bema, o grande tribunal, lugar alto para julgamento. Ninguém vai passar a procuração. Cada um receberá de per si o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, ali não é para efeito de condenação. O julgamento para condenação é do trono branco, aquele efeito de galardão. E ali haverá os materiais que serão submetidos ao julgamento. Ouro, prata e pedras preciosas. Divindade, resgate e dons. Esses são os materiais. Palha, feno e madeira não vai, porque não tem estabilidade. São obras da carne. Não entram. Então a igreja encontra-se com Jesus nos ares por ocasião do rápido. E entra nas bodas. Depois ela volta em glória. Então é uma vez em 2 fases. Primeiro para a igreja, segundo com a igreja. Na primeira, os incrédulos serão deixados. Na segunda, serão dizimados. Na primeira, haverá segredo, como ladrão de noite. Na segunda, haverá profunda lamentação, quando ele vier em glória. Então, de tal maneira que é muito fácil você distinguir a primeira fase da segunda fase. Nós cremos nesse arrebatamento em 2 fases. Primeiro para, segundo com. E isso está muito perto, e Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 4,
Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, que o mesmo Senhor descerá do céu com 3 elementos: alarido, trombeta e voz de arcanjo. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, terminando no versículo 18. E também 1 Coríntios 15, que é a trombeta do arrebatamento, né? No momento, no abrir e fechar de olho. Ali fala fechar de olho, que na gramática atualizada é piscar de olho. O pisco libera o canal lacrimal para promover a lubrificação do omovítero. Então, Jesus vê desse pisco, que é um átomo do tempo. Então, isso aí, e essa palavra no momento, no grego, é era atômica. Num era, momento atômica. Então, Paulo estava dissertando apologeticamente para a igreja de Corinto que Jesus não vinha naquela época, não, é na era atômica. Aquela atração. Então, nós estamos vivendo a era atômica, a era dos grandes foguetes teleguiados, né? A era da bomba H, bomba de hidrogênio, bomba atômica. E, segundo o cálculo analítico, tem 4 nações na Terra que podem destruir a Terra, o planeta Terra, 42 vezes, em 35 minutos. Então, forte é o seu poderio atômico, né? Então, Jesus está vindo nessa época. Eu creio que essa é a época, a era marcada pelo arrebatamento. Não sei o dia nem a hora, mas a era chegou. A hora está chegando mesmo. O relógio está apontando que a meia-noite espiritual está chegando. Nunca tivemos tão perto do arrebatamento como nesses dias. Nunca. O senhor acredita, pastor, como eu, né? Eu acredito que não vou provar a morte, mas que veremos Jesus como ele é. Eu acho que essa é o senhor crê nisso, eu creio. E a gente vê uma guerra hoje que parece estar sendo um confronto você falar que Jesus vai voltar. As pessoas, elas estão incomodadas, porque está tão claro, tão nítido os sinais da vinda de Jesus, que as pessoas estão ficando confrontadas com essa grande verdade. Reverendo, eu gostaria de ver com o senhor hoje sobre o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6. Né? Quem é esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6? Que a gente está ouvindo de todas as nações a palavra paz e segurança. E essa paz e segurança, ela está sendo invocada por todas as nações do mundo. E eu gostaria que o senhor discorresse para nós, né? O senhor tem sido uma referência para muitos pregadores, levantou uma geração de pregadores sobre o Apocalipse, e nós precisamos desse despertamento, desse despertar, sobre quem é esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. Pois é, pastor. E como é parecido, né? Você vê como é as coisas proféticas e o fim dos tempos. Como Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. E se você vê os detalhes do cavaleiro do capítulo 19 para o cavaleiro do capítulo 6, alguns detalhes pequenos chamam a atenção para dar diferença. Aqui nós temos um cavaleiro com arco e depois recebe uma coroa. O arco é para a guerra. Então, o branco, porque o anticristo, que é esse cidadão aqui, ele terá 2 características. Primeiro, ele fala como um cordeiro, mas ele é um dragão. Então, ele fala como cordeiro, mas age como dragão. Então, como cordeiro, ele tem essa parte da falsa paz que vai existir nos fins dos tempos, coordenado
Esse camarada, ele pode até já existir em nosso meio, quem sabe se a gente encontrou ele até dentro de aviões, né? Mas a sua manifestação política, né, e religiosa, pública, não foi notória ainda, porque o Espírito e a igreja ainda estão na terra. Agora, o Espírito dele está assombrando o mundo, com falsas doutrinas, ecumenismo, imoralidade, controle econômico e político dos povos, né? Controle da moeda internacional, esse gerenciamento, o embrião formado. Agora, quando Jesus arrebatar a igreja, a sua ação será plena, física e pessoal, a ponto das pessoas se curvarem perante ele. Ele vai promover paz. Olha o cavalo branco. Ele vai promover segurança atômica. Ele vai promover uma unificação que as pessoas vão ficar de boca aberta. As pessoas vão confundi-lo como se ele fosse o Messias que haveria de vir. Ele vai restaurar toda a ordem processual, a ordem econômica, a ordem política, a ordem religiosa, o futuro Império Romano restaurado. Ele vai praticar uma restauração completa na Terra, a ponto de se aliançar com a própria nação de Israel. Israel não vai descobrir que ele é falso. Só descobre no meio da semana, quando ele blasfemar de Deus. A Bíblia diz que na metade da semana, dos 3 anos e meio, ouviam-se vozes de blasfêmia que provinha da ponta. Aí ele vai, sobretudo, se engrandecerá. Está no capítulo 11 de Daniel. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, não terá respeito ao amor das mulheres. Então será uma coisa assombrosa quando ele romper esta fictícia aliança de falsa paz, porque a grande tribulação são 7 anos, mas os 3 anos e meio não é grande tribulação, é uma tribulação, só que não é a grande. É uma falsa paz decorrente deste cavaleiro no cavalo branco. O mundo vai provar uma quietude nunca existente, mas somente 1.260 dias. E depois o arco sai para a peleja. Aí ele vai usar o arco, a guerra atômica. Essas alturas já persuadiu todas as nações. A Bíblia diz que ele vai emergir, Daniel 7, 8, que ele vai emergir no meio de 10 pontas, que são nações, são nações atômicas que darão poder para ele. E ele vai governar com este poder atômico, um poder econômico dessas nações maiores e político também. Ele será um grande déspota, uma linguagem de prata como Demóstenes. Ele vai seduzir com o discurso dele. As nações da terra vão cair, dizer, esse é o homem que nós precisávamos. Aí depois ele vai blasfemar. Quando ele blasfemar de Deus, o remanescente fiel, que são os judeus, aí vai romper o pacto. O Senhor não disse que era o nosso Messias? Como está blasfemando de Deus, blasfemando de Yahvé? Quando ele blasfemar, o pacto será rompido. E é nessa hora que Deus trará os inimigos do norte, com 6 anzóis pelo queixo, para o dia grande e terrível da peleja. 6 é o número do homem. 666. Besta, dragão e falso profeta. Então ele vai cercar o arraial dos santos. Os judeus vão perder toda a estratégia de guerra e aí vão clamar por quê? Vão clamar pelo Messias. Eles foram enganados pensando que aquele era seu Messias. Como está escrito em João, né? Capítulo 5, 43, né? Eu vim, em meu nome vocês me aceitaram. Em nome do Pai vocês não me aceitaram. Vem outro no seu próprio nome, a esse vocês aceitareis. Então eles vão aceitar esse anticristo, esse grande déspota, né? Porque promoveu altissonantemente que tem a solução do mundo. Todo mundo vai... Eu tenho a solução econômica, eu tenho a solução política, eu tenho a solução religiosa, eu tenho a solução atômica, todo mundo vai cair diante desse homem. Ué, se alguém provasse agora que tinha a solução para essa bactéria, esse coronavírus, o povo ia adorar essa pessoa.
Então, ele vai controlar 7 áreas, não somente uma. Ele vai controlar 7: a área econômica, a área política, a religião, futuro Império Romano restaurado, a mente dos homens para que todos os admirem e os exércitos para levar a batalha de Megido, batalha de Armagedon. Então, sobre tudo ele se levantará no final dos 3 anos e meio. Então, vai ser uma coisa tremenda para dar locução bíblica à promessa de Jesus voltar agora para arrebatar, para sua vida em glória agora para reinar no milênio. Ele já arrebatou a igreja, ele já passou pelo tribunal, já deu os galardões. O pau está quebrando aqui, mas a igreja está recebendo os galardões, entra na sala do banquete, festa de núpcia, coisa muito linda. Os olhos nunca viram, nem os ouvidos escutaram. E depois Jesus ouve o clamor do remanescente fiel, que a Bíblia diz que haverá um pranto em Jerusalém. E eles pranteiam como se pranteia no dia do unigênito. Eles vão prantear e dizer: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizeste com Abraão, Isaque e Jacó, que esta terra o teu povo daria. E haverá um pranto muito grande. Porque Israel fala de terra, a igreja fala de céu. A promessa de Deus para Israel é terra. A promessa de Deus para a igreja é céu. Então, lembra-te da aliança. Então, Jesus vai ouvir o clamor e vai descer em glória para socorrer, e soprando ele, destruirá o anticristo. Como está escrito por Paulo, igual a sopro da sua boca, destruirá o iníquo, que é o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse. A gente vê hoje, reverendo, uma interpretação, né? Já tem louvores que colocam o cavaleiro como o próprio Senhor Jesus. A linha teológica adventista coloca o cavaleiro como o Senhor Jesus. Alguns reformados colocam o cavaleiro do cavalo branco como Jesus, né? E até alguns muito conhecidos, né? Eles colocam o cavaleiro do cavalo branco como o Senhor Jesus. E a gente sabe que este cavaleiro é o iníquo. Como o senhor falou bem aí, pastor, a igreja, ela verá, eu quero que o senhor tire algumas dúvidas de muita gente aqui. A igreja verá os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas. Eu tenho a mesma visão do senhor, Não, né, que a igreja não vai ver. Não vê não porque vamos dissertar apologeticamente. Vamos só para Apocalipse. 22 capítulos. Vamos detectar aonde a igreja está. Primeiro, ela é introduzida no capítulo 1. Ali é a introdução da igreja. E aparece nos capítulos subsequentes. Aparece no 2 e no 3. De Éfeso até Laodiceia. No capítulo 4, aquele arrebatamento de João prefigura o arrebatamento da igreja. Ele é uma cópia fiel, tipológica, do arrebatamento da igreja, subir cá. Então, o capítulo 4, a igreja sobe. No capítulo 5, não tem mais igreja. É o livro da redenção e seus 7 selos. O capítulo 6 é os 7 selos abertos. Começando com os 4 cavaleiros: falsa paz, guerra, fome e morte. Os capítulos, capítulo 7 é os mártires na glória. Capítulo 7, verso 9, é mártires na glória. Os capítulos 8 e 9 é 7 trombetas, não tem igreja ali. O capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão, também não tem igreja, com um pé no mar e outro na terra. O capítulo 11 é as 2 testemunhas, que uns dizem que é Moisés e Elias e Enoque, e a Bíblia silencia e não diz nada das 2 testemunhas. E as pessoas, como insistem comigo quem são elas, eu digo: irmão, é o seguinte, fique para a grande tribulação e você vai conhecer. Quem ficar na grande tribulação vai conhecer esses 2 homens que profetizarão, né, vestidos de sacos por 3 anos e meio, e depois eles serão mortos pela besta, e depois de 3 dias e meio fica exposto na praça sem enterrar, depois ressurgem e sobem. São as exceções proféticas da regra da escatologia. E aí, o capítulo 12 é a mulher e o dragão. Ali também não tem igreja, não. Ali tem Israel,
o dragão, uma figura tipológica de Herodes, que queria matar o menino e que todo primogênito macho de 2 anos para baixo devia ser morto, e ele foi para o Egito. Depois que o Herodes morreu, do Egito chamei meu filho. O capítulo 13 é a besta do mar e a da terra. O capítulo 14 é os 144 mil selados. Os capítulos 15 e 16 é as 7 salvas da ira de Deus, que é o pior juízo do Apocalipse. O capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate. Fala nada de igreja. Ali é uma igreja apóstata. O capítulo 18 é as 4 vozes da queda de Babilônia. Não tem nada com igreja. A igreja só volta a aparecer nos capítulos 19 e 20. 19 ela aparece nas bodas do Cordeiro e vem em glória. E no 20 ela aparece no milênio. O milênio de Jesus, o milênio de Israel, o milênio da igreja. E no capítulo 21, subsequente, que é o trono branco, a igreja exerce o papel de estar com Jesus colaborando no julgamento do juízo final. Sois, pois, indignos de julgar as coisas mínimas, pois contra ti julgarás os anjos. Ali são anjos caídos, são demônios. Então, eu não vejo a igreja nem no capítulo 5, nem no 6, nem no 7, nem no 8, nem no 9, nem no 10, nem no 11, nem no 12, nem no 3, nem no 14, nem no 15, nem no 16, nem no 17, nem no 18. Só vejo a igreja no capítulo 19, mas já nas bodas do Cordeiro. Ela aparece no capítulo 2 e 3, ela é arrebatada no 4, ela está nas bodas do 19 e volta em glória para reinar. Não tem igreja nesse período dramático de selos, de saraivas, de trombetas, de salvas, de juízes impenitentes. Não tem igreja, não. Ali tem gentios e judeus, porque essa grande tribulação de Apocalipse, de Daniel, de Mateus 24 e 21, nunca houve um dia como esse, é o que está em Daniel 9 e 24, para 7 propósitos. É para 7 propósitos: eliminar a transgressão, ungir os santos dos santos, selar a visão, a profecia, é para 7, e colocar Israel na parede para eles clamarem por Jesus. É o último empurrão que Deus vai dar na nação de Israel. E para os gentios impenitentes e desobedientes. Agora, eu creio também da chancela soteriológica que Deus vai abrir na grande tribulação para a salvação de milhares de pessoas. Eu não quero estar lá, porque bem-aventurados que têm parte na ressurreição. Só que essa salvação não é por graça mais, que a graça e o Espírito Santo subiram. Essa salvação é pelo sangue e pela fé, porque aparecem 3 mensageiros gritantes. Apocalipse 14, verso de 6 a 9. Esses 3 mensageiros são 3 anjos que vêm trazendo nas mãos o evangelho eterno e gritando em alta voz: não adore a besta nem a sua imagem. Adore a Deus. Isso é pregação do evangelho. Então, quem romper com esse sistema religioso ditatorial do anticristo serão mortos. E aparece como mártires no capítulo 7, verso 9, com palma nas mãos. A igreja não recebe palma, a igreja recebe pedra branca em novo nome. Palma é dos mártires. O reverendo, 2 coisas interessantes, né, que o senhor falou. Apocalipse 6, 9, 10, que fala dos mártires, a Bíblia fala que aqueles que estão debaixo do trono estão clamando: até quando não vingas o nosso sangue? Você vê que os salvos, eles foram comprados com sangue. Os salvos, eles foram lavados no sangue. Então, aqueles mártires ali não tem nada a ver com os mártires que sofreram as perseguições romanas na igreja primitiva. Não tem nada a ver com os que morreram, né, durante a propagação do evangelho no mundo. Esses são os mártires que morreram já no juízo. Que veja que Apocalipse, ali no verso 8, a Bíblia fala que 1/4 da população mundial vai morrer de fome, peste, violência e perda da terra. Apocalipse 9:15, a Bíblia fala que 1/3 da população mundial morre por demônios, por espíritos, né, que vão ser soltos. Então a gente já tem aí em um selo e uma trombeta a morte de aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Então, hoje a gente vê o princípio de tudo isso, né? Eu costumo dizer que eu gostaria de anunciar que tudo vai melhorar. Eu gostaria
mas a gente vê que as dores se multiplicam e de uma manifestação muito forte. As dores estão se multiplicando. A cada minuto do relógio, eu vejo os sinais se multiplicando e as dores se multiplicando. Então, eu concordo também que eu não vejo a igreja em atuação do capítulo 4 ao capítulo 19. Outra coisa muito forte que o senhor falou aí das duas testemunhas, que os que acreditam, né, nessa vinda de Cristo na tribulação, provavelmente Jesus viria na metade da tribulação, né? E a gente vê que as duas testemunhas, elas vão lembrar a humanidade do arrebatamento, que as duas testemunhas vão ficar mortas em Jerusalém, todos os olhos do mundo focada nela, o índice de pecado estará absurdo, que a Bíblia diz que quando a humanidade vê as duas testemunhas mortas, eles vão presentear uns aos outros, por quê? Não haverá mais voz de juízo, que as duas testemunhas traziam juízos, e então, após a humanidade toda enxergar as duas testemunhas, a Bíblia diz, né, Apocalipse 11, versículo de número 11 também, diz assim: mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Então elas ressuscitam. Todos os olhos do mundo enxergam as duas testemunhas ressuscitar. Só que olha o que acontece no verso 12. E as duas testemunhas ouviram a grande voz do céu que dizia: subi para cá, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. E aí, é aqui que eu quero que o pessoal entenda, né? Que muita gente coloca a igreja na tribulação. Naquela hora, o terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. A passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus, ao Deus do céu, e passou o segundo ai, e sem demora vem o terceiro ai. Eu vejo que o temor gerado na população mundial pela ressurreição das duas testemunhas não foi só por vê-las ressuscitar, mas eu enxergo aqui a lembrança do rapto de milhões de pessoas, porque isso aqui vai figurar um outro arrebatamento. Então veja, elas vão ressuscitar e vão ser tiradas da terra, arrancadas da terra e vão voltar para a glória. E haverá um grande temor de Deus. E a terra, né, que está debaixo de juízo, vai dar glória ao Deus do céu pelo que aconteceu. A gente está vivendo um momento, reverendo, de um bombardeio, né, ideológico, e a gente vê que o governo do inimigo está sendo colocado em prática para a entrada desse cavalo branco. Uma das coisas que mais está chamando a atenção de quem estuda geopolítica é a agenda igual. Então, veja bem, a mesma política que o Brasil está aderindo, eu estava no Equador agora, o Equador está aderindo à mesma política, né? Então, a gente vê que todos os governos do mundo estão recebendo um comando só. Todos estão submissos ao mesmo. Por exemplo, passaporte de imunizante. Não pode falar aqui, né, reverendo, a palavra do que? Vamos falar imunizante. O passaporte do imunizante é em nível mundial. Em nível mundial. O senhor sabe que uma das nações aqui das Américas que não queria imunizar o povo era o Haiti. O presidente que morreu do Haiti, ele era totalmente contra imunizante. Ele morreu e em poucos dias todo mundo estava sendo imunizado. Então a gente vê que o passaporte está um bombardeio aqui no Brasil, que o Senado aprovou, a Câmara de Deputados não aprovou, eles estão colocando de novo na Câmara de Deputados, só que os governadores e prefeitos estão obrigando. E eu estou dizendo para o povo que não é a questão do imunizante em si. Isso é só um detalhe da questão. E sim o controle que está vindo sobre a população mundial. Então veja bem, todas as nações do mundo estão com a mesma linguagem de governo. E quem não se submete, eles derrubam.
quem não obedece, Eliseu. Então, isso a gente já vê o espírito do governo do anticristo em atuação. Outra coisa que a gente está vendo diante dos nossos olhos é um sistema monetário unificado, que é o dinheiro eletrônico, que também já está sendo aderido no mundo inteiro de uma forma muito eficaz, né? Ninguém mais usa dinheiro físico, todo mundo usa cartão. Ou agora, no Brasil, hoje eu tive no médico, eu tive que pagar uma consulta, a secretária lá disse, a gente só aceita Pix ou dinheiro. Então, nem cartão de débito ou crédito o povo quer mais, agora o povo quer Pix. Então, a gente vê que é um sistema único. Quando a gente falava de moeda única antigamente, a gente pensava que seria algo como uma nota única, um dinheiro único. Só que todo o dinheiro eletrônico ele tem um comando só, que é a inteligência artificial. Então, é um sistema de controle tão absurdo que eles vão saber até o que a pessoa assiste dentro de casa. Até o que a pessoa assiste dentro de casa, eles vão saber, porque se estiver conectado à internet. E a gente vê um sistema religioso também que está se unificando. Então a gente vê todas as esferas, né, governamentais trabalhando, meu negócio da pressão, trabalhando de uma forma só, de um comando só, obedecendo uma linguagem só. Então a gente, no Brasil, a gente olha só para o governo brasileiro. Só que o mesmo sistema que está no Brasil está em todas as nações do mundo. Então, eu acredito, reverendo, que nós estamos diante do cenário pronto para a entrada deste cavaleiro e pode se manifestar a qualquer momento. E o povo de Deus, ele está num embate, né? Eu sei que a igreja é intocável, mas muitos aqueles que professam, que amam a Jesus, que servem a Jesus, está muito distante dessa realidade. O senhor tem a dizer sobre tudo isso, reverendo? Eu tenho aqui um estudo que eu fiz aqui sobre as 20 profecias que faltam para se cumprir. Glória a Deus. A primeira, a grande apostasia. A grande apostasia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos será de quase todos. Segunda profecia que está faltando se cumprir. A abertura do 6º selo. O grande terremoto. Terceira profecia que falta se cumprir. O selo de Deus sobre a igreja. Os santos serão selados por Deus. Aí vem a quarta profecia que está para se cumprir. O surgimento do anticristo. Seus atos pessoais. Quarta. Aqui, quarta profecia. A quinta profecia. Não é possível prever o tempo cronológico de cada um dos acontecimentos proféticos. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Lembrar que a linguagem profética, em sua totalidade, é figurativa. E cada profecia precisa ser interpretada à luz das outras passagens bíblicas. Evitamos fazer qualquer interpretação baseada em achismos. Então, temos a outra profecia aqui, profecia do segundo ai, que você leu aí, da 6ª trombeta, que é a formação da Aliança do Norte. Não se cumpriu ainda. Que insere com a batalha de Armagedon. A outra profecia que não se cumpriu ainda. A de Apocalipse 10, verso 7. A vinda do Senhor. Então, para os pós-tribulacionistas e medos-tribulacionistas, Jesus não pode vir hoje. Porque nós não estamos na grande tribulação.
Nós estamos no princípio das dores. Então, Jesus não pode vir hoje. Ele não pode vir hoje à noite, nem pode vir amanhã. Ele só pode vir na grande tribulação para socorrer a igreja. Então, tem que esperar a grande tribulação para esperar Jesus voltar. Isso aí é uma balela. Isso aí eu estou esperando Jesus agora, enquanto nós estamos conversando nessa live aqui. No momento, na era atômica, a qualquer momento. Mateus 24 e 44 diz: o Senhor virá a hora em que não penseis. Não precisa chegar à grande tribulação para Jesus vir, não. Eu não estou esperando Jesus na grande tribulação, não. Porque uma que não é para a igreja. A ressurreição dos santos e o tribunal de Cristo também não aconteceu ainda. As duas testemunhas ainda não se manifestaram. É tudo que nós estamos falando. Né? Duas testemunhas. A prisão de Satanás por 1000 anos ainda não aconteceu. O final do reino milenar e a insurreição global ainda não aconteceu. A ressurreição dos mortos e o trono branco ainda são tudo profecias futuras. Quer dizer, esses sancionamentos deploráveis, ajuizadores de Deus, acontecerá assim que o sal sair da terra e a luz do mundo, que é a igreja. Então, o mundo ficará em trevas e essa clarividência profética está no grande profeta Sofonias. A descrição apologética de Sofonias sobre a grande tribulação é o maior drama da história. Sofonias 1:14. Olha o que diz. O grande dia está perto. Esse grande dia aqui reporta-se direto para a grande tribulação. Nunca houve um dia como esse. Está perto, de novo, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia, essa palavra é muito forte, aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombetas e de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens. E angustiarei os homens. E eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. É a terra que está reservada para o fogo, na profecia de Pedro. Os céus que agora existem passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão. Então, a ordem de Deus é que a humanidade se salve agora. Corra para Jesus hoje. Você não pode postergar mais a sua decisão. Esse é o grande pecado do homem. É postergar, é adiar a sua decisão. Não faça isso. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte agora. Não postergue mais. O que é que o mundo tem para te dar? Qual é a oferta do mundo? Nós estamos no final desta era dispensacional. Aproveite enquanto eu estou aqui com o pastor Carlos, anunciando os últimos momentos da igreja. Corre depressa, para que essas saraivas, essas pragas inclementes não caiam sobre você nesse período dramático chamado Grande Tribulação. Eu vou até ler, para que você não pense que é uma coisa da nossa cabeça. Veja Mateus capítulo 24, versículo 21. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição. Olha lá.
como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, escapa por tua vida, meu amigo. Os dias estão passando rápido. Rápido. Aproveita o tempo. O que é que esse mundo tem para te dar? Bebida alcoólica, vícios degradantes, né? Sexo ilícito, doenças venéreas, violência. Corre para os pés de Jesus, porque depois que a trombeta tocar e a igreja subir ao encontro de Jesus nos ares, aí será dramático a situação do mundo. Não espere para ser salvo da grande tribulação, não. Por favor, seja feliz na primeira ressurreição. Escapa por tua vida correndo depressa. Jesus te chama agora. Não é hoje, não. É agora. Reverendo, é uma das questões que eu tenho pregado, né? Que tem muita gente dizendo assim, se Jesus voltar e eu não subir, é só não aceitar a marca da besta. Veja que o senhor acabou de ler Sofonias, né? Duas coisas. O verso 17 e 18 é bomba atômica, porque a Bíblia diz que o sangue do homem se derramará como pó. Isso quer dizer que o corpo vai se desintegrar e vai virar poeira. Reação atômica, a carne vai apodrecer. Então imagine o nível de bombas que serão dispersadas sobre o planeta, como o senhor falou. Se for lançado os mísseis, em quantos minutos a Terra se desfaz? 40? 42 minutos. 42 minutos se desintegra o planeta, com o poder atômico que nós temos, e cada dia que passa as armas estão mais violentas. Então veja bem, as próprias nações estão se preparando para o apocalipse. Outra coisa é que as pessoas não percebem o que está no próprio verso 18, né? Que o Senhor fará destruição total e repentina, a Bíblia está dizendo sobre um total e repentina, de todos os moradores da terra. Então, o juízo de Deus que está se armando para a população mundial, ele não é para algumas nações. Todas as nações, ou todos os moradores da terra, receberão, né, uma destruição total e repentina. Então, o mundo todo será abalado com o grande e terrível dia do Senhor. E é aí que a gente vê o privilégio de ser igreja, né? De fazer parte da igreja dos últimos dias. Porque a igreja ela não entrará nesse período tenebroso, mas a igreja será guardada por Jesus. Então, essa fala de muitos, se eu ficar só não aceitar a marca da besta, é aí que vem a grande questão de não saber e não interpretar esse tempo de angústia. Né? Veja que Jesus falou que é uma angústia a qual nunca houve. E Jesus disse que jamais haverá. É a angústia reservada para o dia do Senhor, que virá durante a tribulação. Né? É uma angústia a qual nunca houve. Então tem muita gente achando que a ira de Deus, ou o grande e terrível dia do Senhor, será algo fácil de passar. Mas a gente está vendo que a humanidade se prepara para a ira do Deus Todo-Poderoso. E o dia de escapar, como o senhor falou, é hoje. Né? O dia de se voltar, o dia de aceitar, o dia de se reconciliar, não pode ser amanhã. Tem que ser agora, nesse exato momento. Glória a Deus. Reverendo, nós estamos no YouTube com 1.022 pessoas nos assistindo e o povo está animado. Glória a Deus. Olha o que diz Zacarias capítulo 14, verso 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Olha a praga. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Então é uma decomposição lenta. Sua carne será consumida, estando eles de pé. E lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhe apodrecerá a língua na sua boca. É o grande calor da terra, promovido pelas bombas. Entendeu? O sol
vai brilhar 7 vezes, um calor insuportável. E vai ter um período, nesse período, vai ter um período, dentro desse período, que a morte estará de férias por 5 meses, para dar evasão a um processo chamado ânsia. Ânsia quer dizer vontade de morrer, mas não morre. Então, sobre Jesus Cristo, a Bíblia diz, era impossível que ele ficasse preso pelas ânsias da morte. Ele deu a sua vida, ele deu. Ele disse, eu dou a minha vida, tenho o poder de dar e tenho o poder de tornar a tomá-la. Mas aqui na grande tribulação, os homens pedirão a morte e a morte fugirá deles. Então, é um dia como nunca houve, inimaginável. Toda a adjetivologia que nós falamos agora, para expressar a clara evidência dos fatos terríveis e deploráveis que acontecerá nesse período dramático, do dia da ira, da grande tribulação de Deus, é muito pobre o nosso vocabulário. Então a ordem é essa: escapa hoje com a tua vida, pecador. Escapa, foge da ira de Deus, rapaz. Tu tem brincado com Deus, zombado de Deus, blasfemado de Deus. Te arrepende agora. Te arrepende. A mensagem é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do dia. Corre para os pés de Jesus. Escapa por tua vida, tu e tua família. O que a gente vê, reverendo, é que hoje eles estão tentando, né, de toda forma apagar Deus da memória humana, né? E eu tenho falado muito sobre isso esses dias, né? O propósito da ira de Deus, Jesus deixou muito claro em João 3,19, né? E a condenação é essa. Então ali já é o juízo. Qual é a condenação? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Deus só está dando aos homens o que eles querem. Outra coisa que Deus deu para mim essa semana muito forte é agora o sexo neutro, né? Essa questão ideológica de sexo neutro, que é uma aberração. E a gente sabe, reverendo, que o diabo imita Deus em tudo. Verdade. O diabo imita Deus em tudo. E aonde é que o sexo é neutro? Dentro de uma linguagem bíblica. É no céu. No céu não se casa, não se dá em casamento e não haverá sexualidade. Entre aspas, é um sexo neutro. Se eu me corrijo se eu estou errado. E da onde que veio a ideia do sexo neutro para a Terra? Então eu vejo que hoje o diabo ele está dando tudo que satisfaz a carne humana, e isso até dos salvos, aqueles que professam, né, do gospel, não vou dizer de salvo, e salvo é aqueles que já estão em Cristo. E as pessoas, ele está trazendo uma imitação do que será o céu. Então ele transforma a terra num paraíso para o homem, domina e escraviza o homem, e ele imita Deus na questão do sexo neutro. Isso é uma questão que Deus me deu pensando nessa questão toda, porque isso só pode ter vindo das profundezas das trevas, a ideia de um menino nascer menino, uma menina nascer menina, e dizer aí publicamente que eles são neutros, eles que vão escolher a sexualidade quando eles quiserem. E o senhor sabe, reverendo, que a ONU recebeu, o movimento feminista da ONU recebeu 40 bilhões de dólares semana passada para essa agenda. 40 bilhões de dólares é o equivalente a 200 bilhões de reais. Então a nossa família está sob um ataque tão grande que e esse ataque e toda essa agenda, a gente vê o que, reverendo? Ela só atrai a ira de Deus. Então é o que está ligado a João 3,19. Os homens amam isso, querem isso, e aí as trevas, eles vão querer e vão receber as densas trevas do Senhor. Então a gente está vivendo esse momento de um choque cultural muito grande, em que Deus está sendo apagado, né? Apagado da mente das pessoas. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, que o Deus deste século
cegou o entendimento. E muita gente boa, né, está aí com a mente totalmente perturbada, muitas vezes não tem uma base sólida da palavra, e estão se entregando a essa agenda e crendo naquilo que nunca acreditou. Então a gente está sobre um ataque. É aí que eu vejo a igreja sendo tirada e o mundo recebendo a ele. E é esse o momento, reverendo, de um posicionamento. Eu tenho pregado muito sobre isso. É tempo de nos posicionar. Eu sou da luz, eu quero estar com Jesus. Eu acredito que Jesus não nos quer por 1h30, 2 horas dentro de um tempo. Jesus nos quer por toda a eternidade na presença dele. 1h30, 2 horas de culto é muito pouco. Ele nos quer por toda a eternidade. Então, aquele que amar a sua vida nessa geração vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, esse vai encontrá-la, né? E a gente está aí com um grande número de pessoas que estão cambaleando, cocheando, entre dois pensamentos, né? Entre o mundo e ser cristão, entre o ser crente de verdade, porque hoje, reverendo, eu até gostaria de que o senhor falasse para vocês, a gente está usando muito essa palavra religioso. Isso é religiosidade. Isso foi a religião. A gente está vendo o povo aderindo isso, né? Religião, religião. Mas não é questão de ser religioso, é de ser santo. Né? Se não pecar, eu não peco porque eu sou religioso, eu não peco porque eu quero me consagrar, eu quero me santificar. Eu acredito que essa é a visão, né? Eu não bebo porque eu sou santo, eu não ouço música porque eu sou santo. Eu vivo uma vida de cultura diferente do mundo, não é porque eu sou religioso, é porque eu sou separado para Deus. Então, até essa palavra religioso, a gente vê que está assolando muito até o meio religioso, e as pessoas dizem, então eu posso pecar, posso errar, posso fazer o que quiser, porque eu não sou religioso. E isso é muito preocupante. Eu estou certo, reverendo? Certíssimo, pastor Carlos. Olhe, se o senhor me permitir, Sim. eu vou fazer aqui o seguinte. Esse livro que eu escrevi, ele traz detalhes dos selos, das trombetas e das salvas. Eu fiz questão de detalhar cada um dos selos, cada uma das trombetas e cada uma das salvas. Cada selo são 3 juízos, são 21 juízos dos selos, 21 juízos na trombeta e 21 juízos nas salvas. E eu comento cada juízo desse. Entendeu? Aqui, quando o senhor terminou de falar aqui sobre as 2 testemunhas, ela está aqui, ó. Olha aqui, as 2 testemunhas. 7 igrejas. Eu achei. Que eu faço um comentário aqui e depois eu faço perguntas para as pessoas aprenderem. Eu tenho esse livro, é muito bom. Então é um livro interessante, né? Eu acho ele interessante, que ele é muito pedagogicamente didático, entendeu? Ele é para as pessoas que querem aprender. A gente facilita a linguagem. Por exemplo, essa 6ª trombeta aqui, 6ª trombeta, que é o segundo ai. O senhor falou do primeiro, depois tem o segundo ai. Olha aqui. O 6º anjo tocou a sua trombeta. Ele anunciou a mensagem da 6ª trombeta. Ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro. É o mesmo altar que encontramos no 7º selo. O altar de incenso que pertence ao Santo dos Santos, de Hebreus 9. As trombetas são respostas divinas às orações dos santos. A voz procede dos ângulos do chifre do altar. Veja a descrição do altar do incenso. O 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta,
A voz do altar manda o anjo que acabou de tocar a trombeta agir. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. 4. A destruição da 5ª trombeta veio de dentro. A 6ª anuncia o castigo que vem de fora. O rio Eufrates, de onde vieram os antigos inimigos de Israel e Judá, vieram antigos inimigos, representa a força militar de um poder invasor, usado por Deus como instrumento de castigo. Eis que vem o Senhor, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegará até o pescoço. Isaías 8. Os versículos subsequentes apoiam esta interpretação, mostrando a ideia de um ataque militar. Se o poder perseguidor que afligiu os cristãos na Ásia foi o Império Romano, o castigo aqui seria um ataque contra o mesmo império. Deus tem poder para usar a força militar de uma nação para castigar outra, como ele fez muitas vezes ao longo da história. Alguns comentaristas procuram identificar aqui um exército ou uma nação específica, especialmente olhando para os países do Rio, da região do Eufrates. Parece mais coerente entender o significado simbólico do Eufrates em relação à força militar, o castigo divino, sem tentar identificar um certo país invasor. Então, a coisa é muito séria. São 3 guerras que vai haver depois do arrebatamento. Gog e Magog, Batalha do Armagedon, e a outra, que é de Apocalipse 20, verso 8, que é Gog e Magog dos 4 cantos da terra. Claro que nessa batalha final de Gog e Magog, a terra está, os moradores são poucos. Não é o número, já foram dizimados na grande tribulação. Mas haverá o sancionamento de juízo, porque Deus vai testar a fidelidade dos homens do milênio. Né? Quem foi fiel, quem foi coerente com a mensagem. Né? E aí haverá essa batalha para testar a fé desses homens. E depois que surge o trono branco para o juízo final. Então, a escatologia ela é uma matéria tão dinâmica que um assunto vai dando lugar ao outro, um acontecimento vai dando lugar ao outro. É dinâmica, ela não é estática. Uma coisa vai acontecendo e vai dando lugar a outra. É uma coisa dinâmica. Quer dizer, sempre houve terremotos, mas como agora não. Sempre houve maremotos, mas como agora não. Se houve chuva ácida, mas como agora não. Pragas, mas como agora não. A acentuação das pragas estão dizimadas de maneira subsequentes. Né? Sempre houve fome, mas como agora não. A fome agora é pandêmica. E a maior crise é essa daqui, a crise hídrica. Porque nós somos 70% de líquido. E não existe, só existe 97% da água do planeta, está na minha frente aqui. É salgada. Só 3% é doce. 1,5% está poluída. Só tem 1,5% de água. Os rios estão evaporando e os mananciais estão secando. A crise hídrica é internacional. Então, isso é uma profecia de Ezequiel 4, 16 e 17. Deus tornará instável o sustento de pão, comerão pão por peso e a água beberão por medida e com tristeza, para que essa vos falte. Então, não é só fome na terra, não. É água também. É água. Ninguém consegue sobreviver sem água. Então, a grande tribulação se aproxima, mas não é para a igreja. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Não houve juízo, não houve chuva da terra, não houve dilúvio enquanto Noé não entrou na arca. Não choveu enxofre em Sodoma enquanto Ló estava lá. Então, Deus não sanciona juízo de justos e injustos, senão ele entrava em contradição com a sua personalidade. Deus não faz injustiça de condenar justo com injusto.
Nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. A igreja do Senhor não adentra esses males da grande tribulação. Ela será tirada da terra antes, no nome precioso de Jesus. E eu, e o Senhor, e muitos outros, não provaremos a morte física, mas seremos transformados e arrebatados para encontrar Jesus dos ares. Isso está tão na minha mente, tão fresca, como há 52 anos passados. Em 1968, eu pregava essa mesma mensagem, com a mesma locução adverbial, com a mesma alegria. Passaram 52 anos, ela está mais cristalina na minha mente e no meu coração. Maranata. Glória a Deus. Eu não sei se o senhor já fez live hoje. Eu só quero dizer algo também que veio ao meu coração esse dia. A gente vê um Cristo sendo pregado, Cristo amor. A gente crê que Deus é amor, o desejo de Deus é salvar. E foi banido a palavra ira de Deus, juízo de Deus, inferno. Só que uma das regras da teologia, quando a gente estuda sobre Deus, é que Deus é imutável. Deus não muda. Então, se Deus não muda, o princípio de Deus é o mesmo, né? A reação contra o pecado é juízo. Romanos 3, 23, né? Todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. Então, a Bíblia diz, né? 2 Pedro 2,4, a Bíblia diz, olha, se Deus não poupou os anjos que pecaram antes, precipitando-os no inferno, e os entregou ao abismo de trevas reservados para o juízo, ora, aí a Bíblia diz, se Deus não poupou e não poupou o mundo antigo, aí a Bíblia fala, né, mas preservou a Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio do mundo dos ímpios. E reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto, por exemplo, a quantos venham viver impiamente. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo arrependimento, libertino daqueles insubordinados. Então, veja bem, se Deus é o mesmo Deus que não poupou Lúcifer com os anjos, ele não poupou a geração antediluviana, ele não poupou os moradores de Sodoma e Gomorra, e se nós pegarmos a geração antediluviana e a sodomia de Sodoma e Gomorra e potencializar por dias que nós estamos 1 milhão de vezes pior do que a geração antediluviana e o povo de Sodoma e Gomorra. Né? Porque no tempo da sodomia não havia igualdade de gênero nem sexo neutro. No período antediluviano, você vê que o povo estava distraído, como Jesus comparou a nossa geração com a geração antediluviana, mas Deus não poupou ninguém. E aí vem, Deus não poupou ninguém por causa do seu pecado. A gente vê que a ira de Deus ela foi aplacada sobre a humanidade na cruz. Deus se manifestou na cruz para trazer o homem para perto dele. Só que essa geração está virando as costas, né? Está indo contra o propósito e contra a vontade. E aí vem a manifestação da ira. Agora, esse princípio, eu acredito que todos devem guardar no coração. Se Deus não poupou os anjos, não poupou o diabo, não poupou a geração antediluviana, não poupou os moradores de Sodoma e Gomorra, será que Deus vai poupar o mundo? Ao menos que se arrependam. Deus vai poupar homens que se arrependam, mas a ira de Deus virá sobre toda a humanidade. Então, a humanidade, ela caminha de passos largos para o Apocalipse. E, reverendo, para concluir aqui, né, eu não quero tomar mais seu tempo, eu gostaria de indicar, o pessoal está perguntando do livro, o senhor manda o link para mim pelo WhatsApp do livro, eu vou colocar na descrição, ou vá no Instagram do reverendo. Vá no Instagram do reverendo, porque não é um só, né? É 2 livros. Vá no Instagram do reverendo. O reverendo também está na Hotmart, ele tem um curso muito didático. Ele também é um dos professores do Apocalipse na Veia.
Mas o reverendo tem também um curso na Hotmart, tem os livros. Você pode comprar pela Hotmart também, né, reverendo? Ou pode comprar os livros também aí, está fixado o meu telefone, né, pastor? Olha o zap aí, 83 9611 4875. Liga para mim, 83 9611 4875. É só ligar e eu despacho pelo correio. Esse é o Pix também, né? 83 961 4875. É isso? É. Aí está faltando só o 9 aí, mas as pessoas já sabem, né? 83 9611 4875. Reverendo, eu coloquei aqui no YouTube aqui para o povo. Que quiser comprar o livro, tá aí, ó, o contato dele e é o Pix também dele. Se vocês quiserem abençoar, lance uma semente. Reverendo, eu quero agradecer ao senhor de todo o coração. Eu vou continuar um pouco aqui no YouTube, mas muito obrigado mesmo. O senhor sabe que o que o senhor falou aqui é de muito conteúdo bíblico. O senhor não se aventura como eu, né? E muitas das vezes migrar para uma atualização muito... E o que mais me chama a atenção na sua escatologia é a Bíblia, né? Que é o que nos alimenta e é a base de tudo. E eu vejo que no meio de tanta bagunça escatológica, o senhor é um ponto de equilíbrio para todo pregador de escatologia, pelo seu conhecimento de 52 anos. E o que mais me admira, e eu tento levar isso também como um legado, né? É quando alguém chega para mim e diz: eu conheço o pastor Carlos, eu prego há 21 anos só. Não cheguei nem na metade do seu ministério, mas eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e fala: você prega a mesma mensagem que você pregava há 20 anos atrás. Você não mudou nada. E o pastor Napoleão Falcão, o reverendo Napoleão Falcão, não mudou nada, porque o princípio é o mesmo, a fé é a mesma, a mensagem é a mesma. E eu já pude participar de vários eventos com o reverendo, o fogo pentecostal é o mesmo, né? É inflamando vidas. E eu sempre digo que não importa como a gente começou essa trajetória. Nós sempre que nos preocupar é como nós vamos terminar ela. E nós temos que terminar melhor do que começamos. E o Senhor é um exemplo, porque o Senhor está melhor do que quando começou. Com a mesma fé e pregando cada vez com mais clareza para nós. Então, o senhor não, eu sei que isso aqui não é rasgar cedo, que o senhor não precisa disso, mas é só o meu respeito pelo senhor. Eu tenho o senhor como um pai espiritual, e o senhor não tem só me ajudado, como tem ajudado muita gente, né? E despertado muita gente. Eu quero te agradecer de todo o coração mesmo, pastor. Todo o coração. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe muito sua vida, tá bom? Se o senhor quiser fazer suas saudações finais, pode ir aqui para o pessoal do YouTube, né? Se o senhor quiser fazer Deus abençoe. Paz do Senhor para todos. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe, reverendo.